O motor elétrico é um equipamento que transforma a energia elétrica em energia mecânica. Esta energia mecânica, traduzida pela rotação do eixo do motor, é que vai acionar as máquinas agrícolas através do acoplamento do motor à máquina. Existem vários tipos de motores elétricos, porém, os mais comuns e que são largamente utilizados no meio rural são os motores assíncronos de indução, que podem ser monofásicos ou trifásicos. O motor de indução, quando está sem carga, comumente chamado motor a vazio, desenvolve uma velocidade que está indicada na placa do motor, em RPM, que significa rotação por minuto. Quando se coloca carga mecânica no eixo do motor, ele diminui um pouco a sua velocidade, o que na maioria das vezes não prejudica o funcionamento da máquina a que ele está acoplado. No momento que você tiver que adquirir um motor elétrico, é importante ficar atento para alguns itens para não comprar o motor errado. Professor, como o produtor sabe se vai adquirir um motor monofásico ou trifásico? Neste caso, é preciso saber se a sua propriedade é alimentada por um transformador monofásico ou trifásico. Assim você vai escolher um motor compatível com o seu sistema elétrico e, logicamente, com a tensão que o seu transformador fornece. Como definir a potência em CV, que significa cavalo-vapor, necessária para o seu motor? Cada máquina ou aparelho a ser instalado necessita de uma potência mecânica para ser acionada. Neste ponto é importante observar que o motor deve estar bem dimensionado. Se estiver subdimensionado, ou seja, com a potência abaixo do que é necessário, ele poderá queimar. Logicamente, quando não houver um sistema de proteção adequado. Se estiver superdimensionado, ou seja, com grande excesso de potência em relação ao necessário, você estará pagando pelo erro mês a mês com uma conta de energia mais alta. Existe alguma consideração que deverá ser feita com respeito ao fabricante do motor? Você precisará escolher um fabricante conhecido e um vendedor confiável. Não se pode esquecer do prazo de garantia oferecido e, logicamente, do preço do motor. O que deve ser levado em consideração em relação à rotação do motor? A rotação do motor em RPM, que significa rotação por minuto, é definida em função das necessidades da máquina a qual o motor será acoplado. Nesta definição você precisará saber se o acoplamento do motor à máquina vai ser direto ou através de sistemas de transmissão por correias. E a frequência da rede tem influência? Aqui no Brasil é utilizado duas frequências, 50 ou 60 Hz, que depende da região em que você está. Você não pode errar nesse dado, pois a frequência influencia na rotação do motor, na sua corrente nominal e, em consequência, na potência fornecida pelo motor. Para que a escolha do motor seja bem feita, o que mais é necessário especificar, professor? Além dos itens já mencionados, você precisará observar ainda outros parâmetros, como categoria do motor, rendimento, fator de potência, fator de serviço, classe de isolamento, regime de serviço e proteção física. A maioria das propriedades rurais do nosso país são alimentadas eletricamente por transformadores monofásicos, o que torna necessário a utilização de motores elétricos monofásicos. Portanto, os motores monofásicos de indução são os mais utilizados no meio rural. Neste esquema é apresentado um transformador monofásico com tape central, que é o sistema mais usado no Brasil e no mundo. Observe que, dependendo das características do sistema, a alimentação em alta tensão nesse tipo de transformador pode ser feita ou por duas fases ou por uma fase e o neutro. Para qualquer uma das duas formas de alimentação do transformador, na baixa tensão existirá duas fases e um neutro, que é aterrado junto ao poste do transformador.
Os motores monofásicos podem estar ligados em 120 volts, quando estiverem conectados a uma das fases e o neutro. E também poderão ser ligados em 240 volts, quando estiverem conectados entre as duas fases. Os motores monofásicos com potência inferior a 2 CV podem ser alimentados com tensão de 120 volts. Mas para potências de 2 CV para cima é aconselhável a ligação em 240 volts. Uma das limitações dos motores monofásicos é em relação à sua potência, que atualmente são encontrados com potência de até 15 CV. Atualmente, algumas fazendas assistidas com sistema monofásico estão utilizando a técnica de acoplar motores monofásicos em série para obter potência superior a 15 CV. Dessa forma, consegue-se potência suficiente para acionar equipamentos maiores, como é o caso de sistemas de irrigação de grande porte. O funcionamento de motores monofásicos acoplados em série ainda está em fase de estudo, apesar de alguns produtores já estarem utilizando. Observando externamente o motor monofásico, é possível identificar seus principais componentes como carcaça, eixo motriz, caixa de capacitores de partida e de ligação, tampas laterais, pés de fixação e placa de identificação. A carcaça é a parte responsável pela sustentação de toda a estrutura do motor. Ela possui aletas para facilitar a troca de calor do motor com o ambiente. O eixo motriz é o elemento responsável pela transmissão da potência para as máquinas ou equipamentos que serão acionados. O capacitor de partida, que é um componente exclusivo dos motores monofásicos, é o responsável pela partida. Parte da carcaça é formada pelas tampas laterais, que servem para o assentamento dos mancais do eixo e para permitir a abertura do motor quando necessário. Os pés de fixação permitem fixar o motor em suportes ou bases de apoio no local onde será instalado. A plaqueta de identificação, que possui a especificação das principais características do motor, serve também para orientar você de como ligar o motor à rede elétrica e como proceder para inverter a rotação do motor. Em alguns casos, os capacitores de partida ficam alojados dentro da caixa de ligação, de onde saem os terminais de ligação do motor. Em outros, eles são localizados na parte superior do motor. Internamente, os motores monofásicos possuem um rotor, também conhecido como induzido, que se encontra acoplado ao eixo. O estator, formado pelo enrolamento de bobinas constituídas de arames de cobre e isolados por uma camada de esmalte, responsável pela geração do campo magnético que proporciona o giro do motor e, em consequência, do eixo, e os rolamentos de apoio do eixo à carcaça. O motor trifásico de indução é muito utilizado devido à sua simplicidade, robustez e baixo custo, sendo adequado para a maioria das máquinas agrícolas encontradas no mercado. Estes motores só podem ser utilizados se o sistema de fornecimento de energia elétrica da propriedade for trifásico. Neste esquema, você pode ver um transformador trifásico com condutor neutro, que representa o sistema trifásico mais utilizado no país. Observe que a alimentação do primário do transformador é feita em alta tensão, a 3 fios fases. O secundário do transformador é ligado em forma de estrela, onde existe 3 condutores fases e um condutor neutro que parte do ponto de união das 3 bobinas. Este ponto é aterrado, colocando assim o neutro no potencial terra. Os motores trifásicos são ligados entre as 3 fases do sistema de baixa tensão. Este sistema permite também a ligação de motores monofásicos, quando ligados entre 2 fases ou entre uma das fases e o neutro. No Brasil, as tensões mais comuns em baixa tensão para o sistema trifásico são 127 volts entre cada fase e o neutro, e 220 volts entre 2 das fases, ou 220 volts entre cada fase e o neutro, e 380 volts entre 2 das fases. Visualizando externamente o motor trifásico, pode-se identificar os seguintes componentes:
carcaça, tampas laterais, pés de fixação, caixa de ligação, plaqueta de identificação e o eixo motriz. Dependendo do porte do motor, poderá existir ainda uma alça para facilitar o transporte por meio de guinchos. Internamente, eles possuem um estator, que é o responsável pela partida do motor trifásico. Na parte central existe o rotor, que é formado pelo eixo, um núcleo metálico e enrolamento trifásico. Possui também um ventilador acoplado em uma das pontas do eixo e os defletores de ar, que têm a função de distribuir o ar dentro do motor para controlar a temperatura. Na parte interna das tampas são colocados os mancais que servem de apoio ao eixo do motor. O acoplamento do motor elétrico à máquina pode ser feito de duas formas: ou pelo acoplamento direto, através de flanges ou juntas, como é bastante comum no acionamento de bombas hidráulicas, ou o acoplamento por correias trapezoidais, também conhecidas como correias em V. Nos dois casos, o motor e a máquina podem ser montados em uma mesma base de fixação. Muitas vezes as máquinas já vêm com uma base que permite a fixação do motor, que são chamadas de base de montagem conjunta. Quando a base da máquina não possui local destinado para receber o motor, ele deverá ser fixado em uma base separada. Observe que em ambos os casos, o motor é preso à base de ferro por meio de parafusos, e a base, por sua vez, é presa a um bloco de concreto através dos pinos de fixação. No acoplamento por correias, à medida que elas vão sendo utilizadas, elas vão se afrouxando, sendo necessário ajustá-las novamente. É por isso que os furos das bases de fixação dos motores, onde são colocados os parafusos, possuem formato ovalados para permitir deslocar o motor e ajustar a tensão das correias. Estes furos permitem também deslizar o motor para fazer a substituição das correias. Este é um outro tipo de base de fixação para motores elétricos. Observe que o próprio peso do motor garante a tensão necessária nas correias. Esta base facilita muito a substituição e o ajuste da tensão nas correias, o que é feito por meio de ajustes feitos neste parafuso. No caso de motores monofásicos acoplados à máquina por correias, existe uma base de ferro equipada com dispositivo aliviador de partida. Esta base possui uma parte móvel, onde o motor é fixado, que é acionada por uma alavanca, deslocando o motor para próximo da máquina, afrouxando as correias, proporcionando a partida do motor a vazio. Quando o motor atinge a velocidade nominal, a alavanca é acionada no outro sentido, resultando em um tensionamento gradual das correias. Este dispositivo prolonga a vida útil dos motores, porque oferece boas condições de partida. A base de ferro precisa ser presa em um bloco de concreto que deverá ter, no mínimo, 60 centímetros enterrados no solo e de 20 a 25 centímetros acima do solo. O comprimento e a largura do bloco precisa ser suficiente para a colocação da base ou dos trilhos de fixação do motor e da máquina que será acionada, sobrando ainda, no mínimo, 10 centímetros de bordas a partir dos parafusos de fixação. Quando o acoplamento motor-máquina for feito por meio de correias, você precisará fazer o alinhamento do conjunto. Para isso, coloca-se uma régua apoiada lateralmente na fase da polia do motor e da máquina. Se, ao mesmo tempo, a régua apoiar-se perfeitamente na parte lateral das duas polias, não sendo forçada nas arestas, o conjunto motor-máquina estará corretamente alinhado. O acoplamento por correias é muito utilizado para acionar máquinas agropecuárias, porque possibilita alterar a rotação da máquina. Normalmente, os motores elétricos apresentam rotação superior à rotação exigida pelas máquinas, e, neste caso,
utiliza-se uma polia de maior diâmetro acoplada ao eixo da máquina para reduzir a rotação do motor para a máquina. O diâmetro das polias, tanto do motor como do equipamento, é fornecido pelo fabricante do equipamento ou pelo revendedor. A escolha da correia a ser utilizada deve ser bem feita, pois estas devem permitir o encaixe perfeito nas polias e permitirem um esticamento adequado para que a transmissão de potência aconteça com o menor índice de deslizamento possível. Cada conjunto correia-polia é adequado para uma determinada transmissão. Por isso, é importante ter na propriedade material suficiente para reposição e, quando uma correia de uma transmissão apresentar problemas, deve-se substituir todas as correias da mesma transmissão. Este é um exemplo de um conjunto adequado de correias e polias. Observe que a face superior da correia coincide com os dois lados da polia. Agora veja esses dois outros casos. Estas correias são incorretas para esta transmissão e, por isso, não devem ser utilizadas. Para desacoplar correias trapezoidais das polias, deve-se primeiro afrouxar o sistema de ajuste e, em seguida, retirá-las das polias. O acoplamento das correias é feito também com o sistema de ajuste afrouxado. Veja que elas são facilmente colocadas em suas sedes. Em seguida, elas são tensionadas até ficarem bem esticadas. Depois de funcionarem a vazio por algumas horas, elas devem ser tensionadas novamente para obter boa acomodação. Uma tensão adequada das correias é obtida quando a flecha máxima é de aproximadamente 2% do seu comprimento, que na maioria dos casos corresponde a uma medida feita com o polegar. Os motores elétricos são fornecidos com os terminais de ligação claramente identificados, normalmente por números, permitindo que o usuário faça a sua conexão à rede elétrica dentro das características de seu sistema elétrico. Vamos começar mostrando como ligar o motor assíncrono de indução monofásico, que são os mais comuns. Este motor é constituído de um enrolamento principal, dividido em duas seções, e do enrolamento auxiliar de partida. Estes são os 6 terminais disponíveis para você fazer a ligação, e eles são numerados da forma que você está vendo. Para fazer a ligação, você precisa analisar a placa de identificação fixada na carcaça do motor. Na parte inferior da placa estão as indicações de como fazer as conexões, tanto para a tensão inferior, de 120 volts, ou a superior, de 240 volts. Vamos então ligar este motor em 240 volts, ou seja, entre duas fases. Neste caso, os terminais 5 e 1 são unidos e ligados na fase 1. E na fase 2 é ligado o terminal 4. Os demais terminais, ou seja, o 2, o 3 e o 6, são interligados entre si. Todas as conexões devem ser bem feitas e isoladas com fita adesiva especial, não se esquecendo da conexão do condutor de aterramento. Desta forma, o motor está corretamente ligado à rede a uma tensão de 240 volts. Para inverter o sentido do giro do motor, basta seguir a recomendação do fabricante que indica na placa do motor quais são os terminais que devem ser trocados. Neste caso, por exemplo, são os terminais 5 e 6. Agora vamos mostrar como se faz para ligar os motores assíncronos de indução trifásicos. Normalmente, esses motores possuem 3 bobinas internas, com seus terminais identificados como mostrado nesse esquema. Observe que o início da bobina é marcado por um número 1, 2 e 3, e o final é identificado somando-se 3 unidades a cada um deles. As ligações fundamentais do motor trifásico é a ligação das bobinas em estrela ou em triângulo. Na placa do motor estão indicadas as suas características, assim como devem ser as ligações de suas bobinas.
Normalmente, os motores trifásicos são produzidos para trabalhar em duas tensões, 220 volts ou 380 volts. Observe na placa deste motor que a ligação das bobinas em triângulo é indicada para a tensão menor, ou seja, 220 volts. A ligação em estrela é indicada para a tensão maior, que é de 380 volts. Vamos acompanhar a ligação deste motor na tensão de 220 volts. Veja que para isso, devemos unir os terminais como indicado na placa do motor, ou seja, unir o terminal 1 com 6, e os dois devem ser ligados na fase 1. A mesma coisa deve acontecer com os terminais 2 e 4, que devem ser unidos e interligados à fase 2. E, finalmente, os terminais 3 e 5 devem ser interligados e conectados à fase 3. Desta forma, o motor estará corretamente ligado à rede trifásica. Não se esquecendo da conexão do condutor de aterramento. Para inverter o sentido de rotação dos motores trifásicos, basta apenas trocar duas fases de posição nas conexões, não sendo necessário alterar as ligações entre os terminais das bobinas do motor, como para os monofásicos. Os acidentes mais comuns que ocorrem com as pessoas que trabalham nas tarefas de operação e manutenção de máquinas agrícolas é o toque acidental em partes metálicas energizadas. Como você pode ver neste desenho, o corpo fica submetido à tensão do equipamento energizado e à terra, fazendo fluir uma corrente pelo seu corpo, que se difunde na terra. Como medida de segurança, os componentes metálicos de uma instalação elétrica, como os eletrodutos, caixas de ferro, estruturas metálicas das máquinas agrícolas e, principalmente, carcaças de motores elétricos devem estar aterrados. Assim, para fazer a proteção, é necessário ligar todas as partes metálicas com um condutor de cobre nu, conectando-o a hastes metálicas cravadas no solo. Desta forma, as correntes de defeitos passarão por este condutor, difundindo-se para a terra. O condutor a ser utilizado no aterramento deverá ter a mesma bitola do condutor fase da alimentação do motor, e a haste de aterramento poderá ser cilíndrica cobreada ou do tipo cantoneira de ferro galvanizado. O comprimento mínimo destas hastes deverá ser de 2,40 metros, e elas deverão ser cravadas no solo até atingir a profundidade de 3 metros no solo. Para isso, será necessário fazer um buraco no solo de aproximadamente 60 centímetros de profundidade para cravar as hastes de 2,40 metros. O condutor neutro da rede de alimentação também deverá ser ligado ao condutor de aterramento para se obter maior segurança. Os alimentadores são condutores de energia elétrica que servem para alimentar o motor a partir da rede elétrica. Estes condutores poderão ser de cobre ou de alumínio, com isolamento de PVC, ou outros materiais previstos por norma. Os condutores precisam estar bem dimensionados para evitar aquecimento e queda de tensão, causando mau funcionamento dos motores. As bitolas dos condutores de cobre são fornecidas na escala métrica em milímetros quadrados. Aqui, por exemplo, temos um condutor de 1,5 milímetros quadrado e outro de 2,5 milímetros quadrado de bitola, ou seja, um possui seção transversal de 1,5 milímetros quadrado e o outro de